Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Quintas Automotivas. Eu sou o Paulo Estevanato e está comigo aqui o Lucas Soares. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito do sensor MAP. Tá? Aqui no mercado tem uma novidade, é um sensor MAP aí de 3 fios, só que não é aquele MAP antigo que media apenas a pressão de ar. Ele tem um diferencial em relação ao MAP convencional. Porém, antes de falarmos dele, vamos contextualizar explicando um pouco sobre o MAP tradicional que você está acostumado lá a medir no veículo, aquele de 4 fios, tá? Qual que é a função do MAP? Acompanhe comigo aqui na tela. Então está aqui uma breve descrição. Ele envia o sinal de pressão do coletor de admissão para a unidade de gerenciamento do motor, tá? Através de um sinal analógico. O que é o sinal analógico? Esse sinal ele varia a tensão dele em função da pressão, correto? E esse sinal é analisado pelo módulo para fazer o cálculo do tempo de injeção. Só que esta medida que ele manda é chamada de pressão absoluta do coletor de admissão. O que é a pressão absoluta? É a pressão atmosférica menos a pressão real, que é a que está ocorrendo lá no coletor durante o funcionamento do motor. Lembrando que tem oscilações de pressão devido à movimentação da borboleta, acelera, desacelera. Então essa questão da pressão no coletor ela é muito dinâmica. E o MAP tem a capacidade de medir essas grandes variações de pressão no coletor, ok? Eu já deixei pronta aqui uma tabela comparativa para nós entendermos como que é a questão da pressão absoluta. Por exemplo, nós estamos em Campinas com uma pressão atmosférica de 940 milibar. Nós vamos usar um instrumento de medição que ele mede a pressão em milímetros de mercúrio. Tem que ser feita a conversão, eu já deixei pronto aqui, só vou pegar uma linha de exemplo e aí nós já vamos para as medições. Então nós temos uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, que eu vou aplicar com a bombinha de vácuo, a pressão em milibar é de 133,3 milibar. A pressão absoluta o que é? Os 940 menos os 133 vai dar algo em torno de 806 milibar. É óbvio que a bomba de vácuo que a gente vai usar, ela não tem a mesma precisão que tem o sensor MAP, porque ele é um sensor extremamente preciso, devido à sua construção física, ao seu processo de medição. Então vai dar uma pequena variação aí de uns 50 a 80 milibar, mas para nossa análise, para a gente saber se ele está marcando corretamente ou não. Então o Lucas vai fazer a medição lá, vocês acompanhem aqui comigo, tá? Lucas, por favor, pega o multímetro lá, vamos fazer a medição? Bom, vamos lá, Paulo. Bom, aqui a gente coloca o multímetro em tensão. Eu vou ajudar você aqui, vou segurar o multímetro. Opa, fechou, Paulo. Bom, vamos lá. Vou pegar a ponta de prova aqui. Esse aqui, como mencionado, é o sensor MAP de 4 fios. Então aqui a gente vai ter uma alimentação, massa e 2 sinais aqui, né? Aqui no caso, esse aqui vai estar medindo pressão e temperatura. Bom, vamos analisar aqui o que a gente tem no primeiro pino. Olha lá, um valor de 3,7 volts. Bom, se o MAP trabalha com uma alimentação de 5 volts e um negativo, significa que 3,7 é um sinal. Porém, não sabemos se é um sinal de pressão ou de temperatura. Vamos prosseguir nas medições. Próximo fio. 5 volts. 5 volts é a alimentação de tensão do sensor para o seu circuito eletrônico trabalhar. Pois nós temos um negativo. Esse negativo ele é compartilhado entre o sensor de temperatura e o circuito eletrônico. Ambos usam o mesmo negativo para a medição. E o último fio, nós teremos também um valor entre 0 e 5 volts, que é um outro sinal, 126 milivolts. Então, para descobrir qual que é o sinal de pressão, qual que é o de temperatura, nós vamos remover o MAP, colocar ali uma bomba de vácuo manual, aplicar vácuo, ver se vai variar esta tensão. O sensor já está solto, nós deixamos previamente solto, só tirar ele e conectar a bomba de vácuo. Bom, vamos lá. Tirar o sensor aqui. Lucas está removendo o sensor e vai instalar a bomba de vácuo. Colocar a mangueira da bomba de vácuo no sensor. Só. Então nós vamos deixar aqui mostrando no plano inferior o multímetro e acima ele vai estar aplicando vácuo. Vamos aplicar vácuo e vamos ver se vai ter a variação aí, né, não Paulo? Importa, exatamente. Nesse momento não importa o valor de vácuo aplicado, importa saber se vai ter alteração. Bom, aplicando vácuo aqui no sensor. Não alterou o valor, então esse é o sinal de temperatura.
Vamos mudar o fio Vamos para zerar o aqui. outro. Mudar o fio. A agulha de prova para o outro fio que tinha um valor de 3 volts. No caso, o primeiro fio, né, Paulo? Vamos lá. Exatamente. Aplicando vácuo aqui. Olha lá, houve uma alteração no valor de tensão. Significa o quê? Que ele está enviando uma variação de pressão na forma de variação de tensão. Então, para nós comprovarmos se está correto ou não, vamos fazer o seguinte aqui. Então, aqui nós vamos estar aplicando de 100 em 100 milibar, tá? Para ver qual que vai ser a resposta do mapa. Vai lá, Lucas, aplica 100 milibar. 100 milímetros de mercúrio. 100 milímetros de mercúrio, 133 milibar, deveríamos encontrar 806 milibar de pressão. Estamos encontrando 819. Coloca agora 200 milímetros de mercúrio. Opa, acabou passando um pouquinho. Volta ele zero e começa de novo. Vamos voltar lá. Aí, 200 milímetros de mercúrio. 673, eu falei que ia dar uma variação de 50 a 100 milibar, 714. Por causa do quê? Da precisão da bomba de vácuo. Aplica 300 milibar. 300 milímetros de mercúrio, desculpa. Está dando a leitura real lá no scanner 588, tá? A gente esperava 540. Então uma pequena variação é normal devido que à precisão da bomba de vácuo. Ela não tem a mesma precisão do MAP, ok? Então dessa forma nós analisamos o quê? O sinal do MAP, analisamos a variação de tensão em função da pressão aplicada e comparamos uma tabela previamente definida por nós, não que inventamos. Pegamos a tabela de conversão de milímetro de mercúrio, transformamos em milibar, subtraímos a pressão atmosférica da cidade que nós estamos para obter a pressão absoluta, que é a leitura que o MAP executa. E os valores foram muito próximos da tabela. Então significa o quê? Que esse MAP está trabalhando corretamente. Bom, agora a gente está aqui com outro veículo, já todo instrumentado aqui, pronto para a gente estar fazendo análise. Esse veículo vai ter um sensor MAP de 3 fios. Vamos agora partir para as análises deles e verificar ali o que a gente vai encontrar nesses fios aqui, Paulo. Então acompanhe comigo aqui na tela os testes que eu vou fazer. Nós temos aqui um sensor MAP de 3 fios, pode ser que ele meça apenas a pressão. E eu vou ver o que nós encontramos em cada um desses fios. O primeiro fio aqui que eu vou medir, tenho 5 volts, que é a tensão de alimentação do sensor. O fio do meio está marcando 0, eu tenho que comprovar se esse 0 é negativo ou não. Como? Eu coloco a garra preta lá no positivo da bateria, eu tenho aqui a tensão de bateria com o sinal menos, porque como eu inverti a entrada do multímetro, ele vai aparecer o sinal de menos. E no terceiro fio, nós temos aqui um sinal. Vamos pegar aqui o sinal. Opa, vamos pegar aqui, não está tocando lá no terminalzinho, gente, isso aí acontece, tem que ter paciência, muita paciência. Pronto, olha lá, agora sim, 1,17 volts. Então esse 1,17 volts, ele pode ser o sinal de pressão e temperatura ou apenas de pressão. Como que eu vou comprovar? Agora eu vou instalar aquela bombinha de vácuo que eu usei lá no outro veículo e vou aplicar vácuo, ver se esse valor de tensão vai variar para informar ao módulo a pressão no coletor. Acompanha aqui comigo. Então, vou pegar aqui a bombinha, eu já deixei o MAP previamente solto. Vamos ver se não vai perder o sinal. Perdeu o sinal porque eu movimentei ele. Mas nós vamos instalar a agulha novamente. O sinal voltou. Observem na tela que eu vou estar aplicando vácuo aqui. Conseguem ver aí? Deixa eu ver. Aqui dá para ver que o ponteiro vai mexer, né? Espera aí que ele não está bem conectado. Agora sim vai. Vamos lá. Olha lá, eu apliquei vácuo. O valor de tensão não alterou. E agora, Lucas, não alterou o valor de tensão? O que eu tenho nesse veículo? Bom, aí no caso, a gente vai ter um sensor MAP que vai trabalhar com um sinal de comunicação.
vai trabalhar com um sinal de comunicação. O que a gente vai encontrar nele? Ele vai trabalhar que nem o outro. Sensor de temperatura e pressão. A diferença é que a gente não vai ter aquela variação de tensão. Vai ser uma tensão fixa com um sinal ali. Então, vamos pegar agora ali com o osciloscópio e analisar o que a gente encontra ali naquele pino de sinal, gente. Vamos mudar a tela aqui para o osciloscópio. Agora ele está lendo. Vamos partir ali para as medições no sensor. Acompanhe comigo, eu vou aproveitar que eu já estou com os cabos lá do multímetro instalado no veículo, vou aproveitar a conexão aqui. Então eu coloquei aqui, o que nós temos lá na tela? Opa, Paulo, já apareceu um sinal aqui. Vamos só descer esse sinal um pouquinho na tela. Tem um sinal? Então eu vou aplicar vácuo aqui, vamos ver se o sinal altera. Vamos ver, Paulo. Alterou o sinal, Lucas? Olha Mesma lá. forma de sinal, Paulo, não teve nenhum tipo de alteração. Agora que sinal que é esse, Lucas? Vamos explicar aí para a galera. Vamos pausar ele aqui que a gente consegue estar explicando melhor. Bom, esse sinal é um sinal sente, ok? A gente não vai realmente encontrar algum tipo de variação ali, aplicando tensão ou temperatura no sensor. O que a gente vai estar analisando aqui? Mais a integridade do sinal ali em si. Aqui a gente vai ter um nível de sincronização e o pacote de informações ali após a pausa. Geralmente, após o nível de sincronização, ele vai ter a pausa ali, lógico, e de 8 a 9 níveis de informação. É mais esse tipo de análise que a gente vai estar fazendo aqui. Para analisar o sensor, esse sensor está marcando, não está marcando, o que a gente vai fazer? A gente vai estar simulando a pressão e a temperatura externa ali ao sensor e verificando em valores reais no scanner. Para isso eu vou abrir aqui a tela do scanner e aquela tabelinha com os valores de pressão para a gente estar fazendo análise ali em valores reais. Aqui, ó. Bom, então aqui na tela a gente tem o valor de pressão atmosférica aproximado, a temperatura do ar admitido e o valor de pressão que está marcando lá no MAP. Agora vamos ali com o vácuo manômetro verificar ali se vai estar correspondente. Então eu vou aplicar primeiro aqui 100 milímetros de mercúrio. Explica a tabela lá para eles. Bom, vamos lá. 100 milímetros de mercúrio, a gente tem que fazer a mesma aplicação do outro. A gente vai ter que estar subtraindo esse valor aplicado da pressão atmosférica. Aqui no caso em Campinas, 940 milibar, teria que dar aproximadamente ali 806 milibar de pressão. Como o Paulo já havia explicado anteriormente, ele vai ter realmente uma variação de aproximadamente 50 a 100 milibar. Aqui a gente encontrou, Paulo, 826 milibar correspondente. Vamos aplicar ali 200 milímetros de mercúrio para ver como é que vai estar ficando. 200 milímetros. 200 milímetros, ele desceu ali a 700 milibar, nos dá ali 673 dentro daquela variação que a gente comentou previamente. Vamos subir um pouquinho mais. 300 milímetros de mercúrio, vamos ver como é que vai ficar. Já foi. Já foi. A gente encontrou ali 565, ele dá para a gente na tabela 540. Então está tudo dentro. Bom, analisamos a pressão. Vamos dar uma verificada na temperatura, Paulo? Vamos lá, vou remover a bomba de vácuo. Já estou aqui com um soprador térmico, vou variar a temperatura do ar. Vamos ver se a gente vai encontrar uma variação aqui na temperatura do ar admitido. Bom, não teve a variação de temperatura aqui pelo sistema do veículo. Nesse caso, vamos verificar se lá em modo global ou genérico, depende do seu scanner aí, se a gente encontra algum valor aí. Vamos voltar aqui. Já está em 64 graus. Vou deixar de jogar ar quente, a temperatura tem que cair, lembrando que ele é um sensor NTC. Então, à medida que ele esfria, a temperatura vai caindo. Tá? Ele vai demorar um tempinho para... Olha lá, já caiu para 71 graus, ele vai caindo. Caiu mais um pouco, como eu aqueci ele demais, ele leva um tempo para esfriar. Então, nós comprovamos aqui que, através do protocolo SENTE, é informado a pressão do coletor de admissão, a temperatura do ar admitido. Mas o ar lá dentro do coletor, tá? Que lembre-se que é diferente da temperatura do ar ambiente. Que ele está dentro do coletor, a temperatura é ligeiramente mais alta. Então, assim, nós finalizamos o teste de sensor MAP. Eu peguei um MAP convencional, comparei com o MAP protocolado. Presta atenção que isso vai se tornar comum nos veículos a partir de agora. Então já esteja preparado para esse diagnóstico. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal Quintas Automotivas. Ative o sininho para receber as notificações sempre que nós colocarmos um vídeo novo no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.